Eu sou Maricete Rodrigues, eu sou psicóloga há 25 anos. Mais ou menos com 3 anos de formada, eu descobri a sistêmica familiar. Então, eu já trabalho com sistêmica familiar há 23 anos. E o que me encantou na sistêmica familiar é perceber que nós vamos lá no contexto onde toda trauma, onde toda amarra, onde o nó da vida da pessoa acontece, principalmente nas lacunas da infância. E eu fiz toda uma formação durante esses anos. Durante 5 anos e 8 meses eu me especializei e me tornei um especialista em terapia sistêmica individual, casal e família. E tenho trabalhado ao longo desses anos. Sou coordenadora da Logos, que é um instituto formador de curso de especialização em terapia sistêmica individual, casal e família. A terapia sistêmica, ela começou em 1950, em Palo Alto, na Califórnia, dentro de um contexto de um hospital psiquiátrico. Com os pacientes esquizofrênicos, os profissionais começaram a perceber a influência da família no sintoma. De repente, um paciente que estava bem, após a visita de família, ele manifestava uma crise, ele manifestava alterações, e isso instigou aqueles profissionais e eles começaram a perceber que o maior mal para o paciente esquizofrênico é a comunicação contraditória, paradoxal. E aí se tornou o primeiro conceito da teoria sistêmica, que é o conceito de comunicação paradoxal ou comunicação contraditória. A partir de então, muitos e muitos outros pioneiros foram aplicando a teoria dentro de um contexto estrutural, estratégico, psicanalítico, sistêmico breve, construtivista, construcionismo, até que chegou aonde nós estamos hoje. A terapia de família, ela tem alguns objetivos, que é ajudar o indivíduo no seu processo de diferenciação. É ajudar o indivíduo a detectar que ele existe enquanto pessoa, na sua individualidade, mas que ele pertence a um grupo familiar. Por isso que nós temos um nome que mostra que somos um indivíduo, mas temos um sobrenome que diz que eu pertenço a uma família. Se esses dois objetivos não são atendidos, eles também já formam a possibilidade de sintomas. Não pertencer, a sensação de não ter com quem contar, a sensação de não ser validado e a sensação de desamor, de não ser amado. Nesse pertencimento, ele deixa a pessoa vulnerável para os problemas da vida. Nós atendemos, seja terapia individual, principalmente quando o paciente é um jovem ou adulto, a terapia de família, e é interessante que terapia de família acontece como uma terapia de grupo, em que o problema não é só de um, o problema é de todos. E a terapia de casal, seja no casamento, seja no divórcio, seja na desconexão, seja na terapia sexual, todos esses 3 grupos, essas 3 direções, ela forma o tipo de paciente de atuação sistêmica familiar. Ao longo desses anos, eu tenho observado que atender uma criança e atender um adolescente sem incluir a família é uma limitação. Não basta olhar uma criança como uma peça da máquina que está com defeito, consertar essa peça e devolver para a máquina sem trabalhar a máquina como um todo. Porque muitas vezes essa peça quebrou porque a engrenagem da máquina já estava comprometida. Não é um trabalho intrapsíquico, é um trabalho nas relações, interrelacional, o que acontece entre as pessoas, o que acontece entre os casais, os pares do casal, ou o que acontece entre os subsistemas. Isso se faz a terapia de família. E eu quero estimular você a procurar aprofundar mais e entender aonde realmente está a causa, aonde é o contexto. Não entender e trabalhar só o trauma. Muitas vezes ter a consciência de onde foi que aconteceu, dos coparticipantes desse trauma, que são as pessoas membros da sua família,
ou os membros da família do paciente que você está atendendo, vai te ajudar a encontrar um novo caminho de atuação. Seja qual for a sua especialidade, você entender e aprender a trabalhar a família vai te dar uma ferramenta poderosa. E falar em ferramenta, a maior delas que nós usamos de uma maneira universal é o genograma. O genograma, ele é um mapa que auxilia o terapeuta a rastrear as influências intergeracionais. Você já parou para pensar que muito do que você escolhe hoje, o que você vive hoje, também tem influências geracionais? De momentos que você não estava lá, de pessoas que muitas vezes você não conheceu, mas que primordialmente, pendências do passado que contaminam o presente e influenciam o futuro. Bem-vindo a esse mundo terapêutico e que a sistêmica seja essa ferramenta que vai te abrir muitas possibilidades.